Você sabia que a verdadeira adoração vai muito além de um momento ou um lugar específico? Que adorar o Pai em espírito e em verdade está muito mais relacionado a ser do que fazer algo? Se você quer descobrir o que significa adorar a Deus verdadeiramente, como nós podemos adorar a Deus da forma que Ele quer e como esse entendimento pode transformar a tua vida e o teu relacionamento com Deus, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu me chamo Gabriel Esteves e esse é o canal Incendiados, onde através da contemplação de Jesus Cristo, por intermédio da sua palavra, nós nos tornamos profundamente apaixonados por Ele. Porque é impossível você olhar para Cristo, ver quem Ele é e você não ter o seu coração incendiado de amor por Ele. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos Conhecendo a Deus, onde nós estamos entendendo primeiro que Deus quer se revelar para nós e segundo as formas que Ele deixou, que Ele disponibilizou para que nós o conheçamos. Hoje em específico nós vamos falar da adoração, como nós podemos conhecer a Deus através da adoração e vamos entender as verdades reveladas por Ele a respeito desse tema. Para a gente falar desse tema, bater esse tema um pouquinho, eu quero te convidar à leitura que na minha opinião é um dos textos bíblicos mais profundos sobre a adoração, que está em João capítulo 4, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: Mulher, podes crer-me que está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para o adorar. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse texto, galera, dá um baita de um pano de fundo para a gente entender o tema adoração e como podemos conhecer a Deus através da adoração. E rapidamente eu vou dar uma pincelada no contexto, porque o contexto disso aqui é muito profundo, então a gente não vai aprofundar nisso, tá? Mas esse texto, ele traz verdades sobre a nova aliança e como é a adoração na nova aliança, e traz também o que era a quebra de paradigmas que a mensagem do reino causava, como a mensagem do reino era extremamente impactante para os costumes e a cosmovisão daquela época. Para te ter uma ideia, judeu era no mínimo muito estranho um judeu conversar com uma mulher sozinho, porque eles eram um povo muito conservador. Até hoje, na cultura lá do Oriente Médio, ainda eles são conservadores e isso é visto estranho. Porém, no tempo bíblico, isso era algo que era muito levado a sério. O homem dificilmente ia ser visto falando com uma mulher. Porém, aqui a situação se agrava porque não é simplesmente um homem falando com uma mulher, é um homem judeu falando com uma mulher samaritana. Se você for para o contexto histórico que se inicia lá em Reis, você vai ver que o povo samaritano, ele não se relacionava com os judeus, eles tinham uma espécie de inimizade que se originou lá no início da divisão das tribos, da divisão do reino do norte e reino do sul, que eu não vou bater aqui agora porque não é o foco da nossa aula. Porém, a partir daquela divisão, nós temos agora o povo de Deus dividido em dois povos e costumes diferentes vão sendo formados e uma inimizade passa a nascer a partir dali, até chegar no contexto onde eles estão conversando. Eles tinham uma espécie de inimizade, eles tinham uma espécie de animosidade. Isso a gente vai ver, por exemplo, quando Jesus prega para os samaritanos rejeitam Jesus. E aí vem Tiago e João fazendo um pedido bem amistoso para Jesus. Jesus, essa galera te rejeitou, né? Faz o seguinte, deixa que a gente pede ao Pai, a gente vai orar aqui para que fogo caia do céu e mate todos eles. Para te ver como eles queriam bem os samaritanos, né? Isso é só um retrato da inimizade que eles tinham. E agora Jesus, ele vai conversar com uma mulher, e uma mulher samaritana, quebrando todos os paradigmas, porque Jesus fazia isso. Por isso que os líderes religiosos acabaram perseguindo e odiando Jesus, porque a mensagem de Jesus era muito contrassenso para aquela época. Porém, aquilo foi estranho para a mulher. Jesus, ele começa a conversa pedindo água para a mulher. E aí tem todo um contexto que eu não tenho necessidade de detalhar agora para a otimização do nosso tempo, mas se dá com uma resistência da mulher. A mulher resiste ao pedido de Jesus. Jesus faz algumas revelações sobre a vida dela e ela entende que ele é um profeta, que ele é alguém diferenciado. Esse cara tá na minha frente, não é um cara comum. Ele é um profeta vindo da parte de Deus. Eu
imagino. E aí, então, ela entendendo que Jesus é uma espécie de profeta, que ele tem palavras de Deus, que ele tem entendimentos a respeito da verdade de Deus, ela vai bater uma dúvida teológica que eles têm há anos, que é: Senhor, eu vejo que tu é profeta, me diz, onde é que é o lugar certo de adorar? Porque os nossos antepassados, dos samaritanos, dizem que é neste monte, que este é o lugar de culto, o Monte Gerizim. Porém, os judeus dizem que o lugar da adoração é no templo, aonde que se deve adorar. E aí Jesus vai trazer uma verdade extremamente profunda, já apontando para a nova aliança. Ele vai dizer: vocês estão adorando o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem chegando a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo, está chegando um momento onde a adoração vai ser completamente transformada, e a adoração não vai ser mais relacionada a um lugar, a adoração não vai ser mais relacionada a um espaço físico, não vai ser apenas um rito externo, mas a adoração vai ser espiritual e vai ser baseada na verdade. Jesus está fazendo aqui basicamente o seguinte: ele está revelando um modelo de adoração na nova aliança, e olhando para esse modelo de adoração na nova aliança é que eu vou te responder o que significa verdadeira adoração. Mas primeiro eu vou dar só um passinho atrás e a gente vai entender o que era a adoração na antiga aliança. Paulo, em um dado momento, ele vai comparar a antiga e a nova aliança, ele vai comparar a lei e a graça, e ele diz que a lei era como se fosse um aio que conduzia até Cristo. Ele também vai dizer que a antiga aliança era como se fosse sombras que revelavam o que haveria de vir em Cristo e na nova aliança. Então, quando a gente vai olhar para o modelo da antiga aliança, o modelo do Antigo Testamento a respeito da adoração, a gente vai ver vários ritos, nós vamos ver um sistema de adoração. O objetivo desse sistema de adoração era apontar para Jesus Cristo, era apontar para a nova aliança. Porém, a gente vai perceber que o povo judeu, ele não conseguiu naquele momento compreender isso, que aquilo apontava para Cristo, que aquilo apontava para um novo modelo que haveria de surgir. E nós vamos entender que a adoração dos judeus se tornou algo meramente aparente, ritualístico, como Jesus falou citando Isaías: vocês me honram com os lábios, mas os vossos corações estão distantes de mim. Nós vamos ver na Bíblia, em vários momentos, o como que a adoração, o relacionamento daquele povo com Deus era algo simplesmente superficial. Eles pegavam, cumpriam um rito e tô ok com Deus, fui lá, fiz o que tinha que fazer e agora tô 100%. Nós vamos ver o exemplo de uma mulher que ela estava inclinada a cometer um adultério. Ela se aproxima de um rapaz e ela diz o seguinte: cara, eu já fiz o meu sacrifício, eu já separei aqui a minha adoração, eu tô ok com Deus, vamos nos deliciar, vamos ter uma noite romântica, vamos, em outras palavras, vamos ofender a Deus com o nosso pecado, e amanhã a gente oferece o sacrifício e tá tudo certo. E amanhã a gente oferece o sacrifício e tá tudo ok. A gente já volta, tá ok com Deus. O que isso revela? Isso revela que eles não entenderam o que Deus queria. Deus queria um coração inclinado, um coração quebrantado. E Deus, ele estava querendo um relacionamento. E a antiga aliança falhou em fazer o povo compreender essa necessidade. Agora, Jesus está instituindo o evangelho do reino. Ele está quebrando alguns paradigmas e ele está revelando o que é a verdadeira adoração. E aí Jesus vai começar a demonstrar que a verdadeira adoração, ela é descentralizada e ela é interior. Ela parte do coração. Nada mais dessa história de que vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração agora passa a ter o seu início no coração. Ela parte do interior, de uma vida profundamente entregue e quebrantada aos pés do Senhor. E nós podemos ver isso lá na promessa da nova aliança em Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 25, que diz assim: então aspergirei água fresca e límpida e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos.
mandamentos. Aqui nós já estamos vendo, e lá em Ezequiel, a promessa dessa nova aliança. E essa nova aliança não seria algo superficial, algo apenas externo, seria algo que partiria do coração. Agora, Deus teria um povo com um coração, mente e espírito inclinado para Ele. Então, Jesus está mostrando que a adoração não está relacionado a atos superficiais, a algo que eu faço externamente, mas está mais relacionado a algo que eu sou, a uma transformação interna que me faz ter um espírito, uma vida entregue e rendida ao Senhor. Então a gente vai entender, através da explicação de Jesus, que a adoração está muito mais relacionada a uma vida do que a um evento. Eu não estou adorador, eu sou um adorador. Você vai ver nesse texto, inclusive, a Bíblia dizendo que Deus, ele procura verdadeiros adoradores. Deus não procura adoração, até porque ele tem adoração pra caramba. O que mais nós vamos ver na eternidade é adoração. Nós vamos ver que 24 anciões deixam seus tronos, se prostram diante de Deus, rendem suas coroas e proclamam que ele é santo. Nós vamos ver que diante do trono de Deus existem seres viventes que estão proclamando: santo, santo é o Senhor. Então Deus, ele tem adoração e tem adoração suficiente. Então ele não está procurando adoração, ele está procurando adoradores. E isso vai revelar algo profundo sobre a adoração. A adoração está relacionada a uma vida de relacionamento, entrega e rendição a Deus. Abre comigo Marcos capítulo 12, versículo 30, que diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. A adoração está relacionada a uma vida aonde eu amo a Deus de todo o meu coração. Como a Bíblia diz: filho meu, dai-me o teu coração. Deus, ele não está dizendo: filho meu, me dá o teu entendimento, me dá os teus dons, me dá os teus talentos, me dá o teu dinheiro, me dá o teu conhecimento. Não, ele está dizendo: filho meu, me dá o teu coração. Porque se Deus tem o teu coração, ele tem todo o resto. Tudo o resto vem no pacote. Perfeito? Deus quer uma vida rendida, entregue para ele. E essa é a verdadeira adoração. Nós entendemos que a adoração é uma vida entregue e rendida, é o estar completamente nas mãos de Deus. Abre comigo Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na antiga aliança, a adoração era feita através de um sacrifício, mas eu entregava um sacrifício, eu entregava um animal, eu entregava uma adoração. Mas na nova aliança, eu sou a adoração, eu sou o sacrifício, eu me entrego como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, meu querido, o que eu quero te dizer é o seguinte: talvez você está me ouvindo e você está dizendo: eu não tenho nada para entregar para Deus, eu não tenho oferta, eu não tenho dinheiro, eu não tenho talento, eu não tenho grandes dons, eu não sou alguém especial. E Deus está dizendo: se não tem nada para me entregar, o que eu quero é a tua vida. Se entregue para mim, seja você a oferta para Deus. Porém, analisando o que é adoração, nós também vamos entender que a adoração nada mais é do que a resposta do coração humano à revelação de quem Deus é. Um dos reformadores vai dizer o seguinte: todo o conhecimento de Deus leva o homem inevitavelmente à adoração. Uma vez que Deus se revela para mim, uma vez que eu passo a contemplar Deus, contemplo Cristo por quem Ele é, uma vez que eu me defronto com a imagem de Cristo, que eu me defronto com o conhecimento de Cristo, não tem outra resposta que eu possa dar a não ser adoração, a não ser me prostrar e me render e declarar que Ele é santo. Abra comigo Apocalipse capítulo 4, versículo 8, que diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Olha só que legal isso aqui, cara. A Bíblia vai dizer que diante do trono existem seres viventes, que eles têm asas e têm olhos ao redor de todo o corpo. Então eles têm olhos em Deus e têm olhos que veem tudo o que Deus faz, toda a glória que rodeia o trono de Deus. E o que me chama a atenção é que a proclamação daqueles que veem quem Deus é e veem também o que Deus faz não é: tuas mãos são poderosas, os teus feitos são maravilhosos. Eles olham para Deus e só tem uma coisa a declarar: santo, 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 santo. Um evangelho que nos faz olhar apenas para as mãos
Deus do Criador, apenas para aquilo que Deus pode nos entregar, é um evangelho fraco, um evangelho frágil, porque o verdadeiro evangelho nos faz olhar para o Criador, olhar para a sua face, e a partir do momento que eu contemplo a sua face, eu não consigo fazer outra coisa, a não ser declarar que ele é santo. Nós precisamos voltar para um evangelho, para uma adoração que olha para Deus por quem ele é, e nós nos apaixonamos pela pessoa dele. Se você olhar para o Rei, se você olhar e contemplar Cristo por quem ele é, você vai se tornar profundamente apaixonado por ele, e você não vai ter outras palavras para liberar, senão santo, 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 santo. Essa é a verdade bíblica, essa é a verdade bíblica, essa é a verdade do evangelho. Contemplar a Cristo, a revelação de quem Deus é, vai te levar e vai te conduzir a um lugar de adoração. A adoração é a nossa resposta à revelação especial de Deus, a revelação de quem Deus é. A verdadeira religião, o verdadeiro relacionamento com Deus, grande parte desse relacionamento vai se constituir em uma relação de afeto com Deus, em uma relação de proximidade, porque a partir do momento que eu contemplo ele por quem ele é, eu passo a desejar passar uma vida e viver uma vida profunda com ele. Eu me pergunto várias vezes o que levava um mártir a se entregar por Cristo, amar tanto a Cristo a ponto de estar disposto a morrer por ele. E aí eu entendo, ele é alguém a quem Cristo se revelou, porque a partir do momento que você tem uma revelação de Cristo, você passa a se tornar alguém incendiado de amor por ele. Então a gente entende que a verdadeira adoração não é baseada em performance, mas sim num relacionamento. Se eu quero ser um verdadeiro adorador, eu preciso aprender a me relacionar com Deus e me aprofundar nesse relacionamento com ele. Então, meu querido, eu preciso que tu entenda, Deus busca verdadeiros adoradores. Versículo 23 do capítulo 4 de João. E a palavra buscar aqui vem do grego original, que significa zetei, ou zeteu, que quer dizer buscar, desejar. Deus, ele deseja, ele está procurando não por adoração, mas por adoradores. E a pergunta é, por que Deus procura verdadeiros adoradores? E a resposta, ela está relacionada com o propósito da criação do homem. Deus criou o homem com a finalidade de relacionamento, com a finalidade de poder se relacionar com a sua criação. E não porque Deus é carente, porque eu já te falei, gente, já leu Apocalipse 4:8 aqui. Deus tem adoração demais. Só que Deus, na sua soberania, ele escolheu se relacionar com o homem. E eu vou te comprovar isso com duas passagens bíblicas e dando uma olhadinha lá para o início da criação, quando Deus cria todas as coisas. Primeira passagem, Isaías 43, versículo 21, que diz assim: esse povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. Deus está relacionando a criação do povo de Deus com a adoração. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Olha só que interessante, aqui esse texto está relacionando a criação do povo de Deus para louvor da sua glória. E aí a gente começa a entender o porquê que eu preciso buscar me relacionar com Deus em adoração. Porque isso está relacionado com o propósito do qual Deus te criou. Deus te criou para o relacionamento, para um relacionamento profundo com Ele. E isso nós vamos ver também indo lá para o Jardim do Éden, indo lá para os primeiros capítulos da Bíblia. No capítulo 1 a gente vai ver Deus criando todas as coisas. Deus vai lá, faz divisão dos céus, faz divisão dos mares, começa a criar todas as coisas, e a Bíblia vai declarando algumas verdades. E aqui tem duas coisas que me chamam a atenção. O padrão da criação é, primeiro Deus prepara o ambiente e depois Deus coloca a criação. Quer um exemplo? Primeiro Deus vai lá e separa a porção seca. E a partir dessa porção seca, Deus então faz com que a vegetação nasça. Ele ordena, haja árvores frutíferas. Então ele primeiro cria o ambiente, que é então a terra seca, a porção seca, e depois ele ordena que haja vegetação. Sem essa porção seca, a vegetação não poderia existir, porque não tinha um ambiente preparado para ela. Assim também nós vamos ver nos mares. Primeiro Deus cria os mares, prepara o ambiente e a partir dali faz com que os peixes passem a existir. Ele primeiro prepara o ambiente. E com o homem não é diferente também. Deus primeiro, ele prepara um ambiente e a partir daí ele vai criar o homem. Qual que é o ambiente que Deus prepara para o homem? O Jardim do Éden. Deus vai criar um homem, mas primeiro ele prepara um jardim. E o Jardim do Éden revela muito sobre a criação do homem, porque o Jardim do Éden é o ambiente que Deus criou para que o homem pudesse, para que o homem existisse, para que o homem habitasse. E assim como o peixe dependia do seu ambiente, que é o mar, da sua atmosfera, para existir, o homem também dependia do Jardim do Éden. No Jardim do Éden tinha alimento, tinha todos os recursos necessários para
para a subsistência humana, mas tinha algo que preenchia aquele ambiente, que era imprescindível para que o homem existisse e vivesse o seu propósito. O que era? Era a presença de Deus. Deus inundava aquele ambiente, ao ponto da Bíblia dizer que todos os dias, na viração do dia, Deus visitava o homem e se relacionava com ele. O propósito da criação do homem foi se relacionar com Deus, é ter uma vida de adoração, ter uma vida entregue. Porém, a gente vai ver que teve a queda e esse propósito original foi afetado. Mas a criação já revela o porquê precisamos viver uma vida de adoração a Deus. Porque Deus criou o homem com essa finalidade. Deus criou o homem para que o homem o buscasse, se relacionasse com ele e vivesse uma vida de adoração profunda em Deus. E nós vamos ver essa verdade em Atos 17, versículo 26 e 27, quando Paulo vai discursar a Atenas. Ele, no meio do seu discurso, ele vai dar ali um spoiler, uma revelação do porquê Deus criou o homem. Versículo 26. De um só homem fez Deus toda a raça humana, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e lugares exatos onde haveriam de habitar. Deus assim procedeu, para que, indicativo de propósito, a humanidade o buscasse e provavelmente como Tatiano pudesse encontrar. Deus assim procedeu. Deus criou o homem para que o homem o buscasse, o homem se relacionasse com ele. Então, relacionamento, adoração é o propósito da criação do homem. Não tem como fugir. Uma vida transformada é uma vida de adoração. Agora, para matar a charada, vamos pro como? Como eu devo adorar? Eu já entendi. Primeiro, o que significa adoração? O porquê eu devo adorar? Eu já entendi o que significa adoração. Adoração é a resposta do coração humano à revelação de Deus. Eu já entendi também o porquê eu devo adorar, porque Deus criou com essa finalidade. Deus está buscando verdadeiros adoradores. Agora, vamos pro como? Vamos para a parte prática aqui da aula, para a gente poder matar a charada. E aqui vai ser jogo rápido para a gente encerrar. Primeiro, eu devo adorar a Deus em espírito e em verdade. O que significa adorar? Em espírito e em verdade. Em espírito significa que a adoração é algo que parte do meu interior, é um desejo sincero, é um anseio que eu tenho dentro do meu coração. Então, a verdadeira adoração não é algo que pode ser produzido de forma externa. A verdadeira adoração é a resposta de um coração transformado, um coração que anseia e ama a Deus. Somente alguém que nasceu de novo pode adorar a Deus em espírito. Segundo, em verdade. O que isso significa? Que essa adoração, ela é conforme a verdade revelada de Deus, é conforme a revelação de Cristo. Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte, cara, para te adorar de verdade, tu tem que ter nascido de novo. Se não nasceu de novo, tu ainda nem entrou no game. O negócio ainda nem começou. Mas se você é um cristão que nasceu de novo, você está apto para adorar em espírito e em verdade. Segundo, para me adorar a Deus, eu preciso ter uma entrega total, como a gente já falou. Então, uma verdadeira adoração, meu irmão, eu adoro com a minha vida, eu adoro com o meu tudo. O ar que eu respiro adora a Deus, as minhas práticas adoram a Deus, o meu trabalho adora a Deus, a minha família adora a Deus, os meus recursos adoram a Deus. Adorar a Deus verdadeiramente é adorar na totalidade. É tudo que eu tenho glorifica a Deus. Eu adoro a Deus com reverência e santidade. Eu adoro a Deus com louvor e gratidão. Então sim, o teu louvor, a tua canção adoram a Deus. E aqui eu tenho que fazer uma separação. Eu não estou dizendo que o louvor não adora. Eu estou dizendo que isso daí, que somente o louvor não é a expressão de adoração. A adoração é muito mais abrangente que apenas as tuas declarações de louvor, que apenas uma música cantada. Porém, louvor também é adoração. Você pode, de fato, adorar a Deus e se quebrantar diante de Deus através do teu louvor, e você deve fazer isso. Eu adoro a Deus com humildade e submissão. A partir do momento que eu me submeto a Deus, que eu me submeto à vontade dele, eu estou adorando. E por último, através da obediência. Não adianta eu declarar palavras lindas, mas eu não vivo uma vida de obediência a Deus. O meu novo nascimento vai me deixar apto a adorar a Deus, e essa aptidão também inclui ser obediente à sua verdade revelada. Amarrando tudo, para a gente fechar o aspecto prático eu adoro a Deus com tudo, com o meu trabalho, com a minha vida. Tudo que você faz, adora a Deus. Então não pense você que a adoração do cara que está cantando num púlpito, numa plataforma, é mais importante que a tua adoração, que o trabalho do pastor, que é pregar, é uma adoração mais sincera do que às vezes o teu trabalho, da onde você tira o sustento para sua família. Quando você está trabalhando, você adora a Deus. Você precisa fazer isso de todo o seu coração, como a Deus e não para os homens. Então você não está adorando com atitudes. A sua vida é uma vida de adoração. Deus é um Deus de coisas simples, de coisas pequenas. Então pequenos atos também adoram a Deus. Você precisa inclusive buscar a Deus e adorar Ele através das coisas simples e pequenas do seu dia. Você pode adorar a Deus enquanto lava a louça, você pode adorar a Deus e
ter uma intimidade, um relacionamento profundo com Ele enquanto vai para o seu trabalho. Adoração é algo muito mais profundo. E esse tema é bastante abrangente. Logo, eu não consigo exaurir ele nesses minutos que eu tenho. A gente vai ter uma série falando sobre adoração. Mas por último, eu quero deixar o texto de 2 Coríntios 3, versículo 18, que diz assim: mas todos nós que com a face descoberta contemplamos por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Aqui vai a mesma lógica da contemplação de Deus pela sua palavra, da contemplação de Deus através da oração. Isso se aplica à adoração. A partir do momento que eu passo a me relacionar, me aprofundar a Deus e a contemplar Ele, eu vou sendo transformado, eu vou me tornando mais profundo no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que a partir de agora você possa ter um entendimento um pouquinho mais claro do que significa ser um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Se você ficou até aqui, meus parabéns. Você investiu seu tempo aprendendo e conhecendo mais a respeito do Senhor. Já dê o seu joinha, deixe o seu like, dê a sua opinião se você concorda ou se você discorda do que foi dito. Eu quero saber, eu quero aprender contigo, porque eu aprendo muito com vocês. Eu aprendo muito com a opinião de pessoas que me ouvem. Perfeito? Deus abençoe a sua vida. Vou deixar aqui o link do grupo do WhatsApp, onde nós compartilhamos conteúdos, onde nós compartilhamos conteúdos adicionais para abençoar a sua vida. Siga-me nas redes sociais, envie para um amigo e que Deus abençoe a tua vida. Tamo junto, galera, e até a próxima. Bora pra cima!